Convidar você a pegar o esboço da mensagem que está aí dentro do seu boletim, para que você possa acompanhar a mensagem de hoje. Você que está na internet, quero dizer que o meu desejo é que você seja muito abençoado com essa mensagem. Você também tem acesso ao esboço aí no site. Nós queremos que você consiga participar e ser abençoado também. Que coisa boa, nós podemos falar sobre esse tema tão relevante, a bênção do dízimo. A importância de nós entendermos o que é o dízimo, por que Deus criou o dízimo e qual o propósito de Deus ao colocar isso como algo que faz parte da vida cristã. Um membro de uma igreja chegou para o seu pastor um dia e disse: pastor, eu estou cansado dessa vida de miséria. Eu estou cansado de passar por dificuldade financeira, parece que eu não progrido financeiramente, parece que meus negócios não vão para frente, é sempre uma merreca de salário, meu salário é pequeno, não vai adiante, parece que a minha vida financeira não vai adiante. Eu vim aqui, pastor, com um propósito, eu quero que o senhor ore por mim. Eu vim aqui porque eu quero que o senhor ore por mim, eu vou assumir o compromisso com Deus, que eu vou ser dizimista de tudo que Deus colocar nas minhas mãos, eu assumo esse compromisso com Deus, eu quero que o senhor ore selando esse meu compromisso. E foi isso que eles fizeram. Eles dobraram os joelhos ali no gabinete do pastor, e aquele irmão fez uma oração, assumindo esse compromisso com Deus. O seu pastor orou com ele, reafirmando aquele compromisso, desse princípio bíblico, esse desejo dele de obedecer a Deus através do dízimo. E os meses foram se passando. E os negócios daquele homem começaram a melhorar. E o dízimo dele foi aumentando. E os negócios continuaram melhorando. E o dízimo dele foi aumentando. E os negócios continuaram melhorando. A ponto que o dízimo dele era quase 80% da entrada financeira da igreja. Ele participou de uma assembleia, como a que nós vamos ter aqui no final do nosso culto, depois do nosso culto, e ele ficou impressionado com aquilo. O dízimo dele era 80% da entrada financeira da igreja. E ele marcou uma nova consulta, um novo horário no gabinete do pastor. E ele sentou com o pastor e disse: pastor, o senhor lembra que eu vim aqui e eu fiz aquele pacto com Deus, e o senhor orou por mim? O pastor disse: me lembro. E eu tenho sido fiel a esse compromisso assumido com Deus todos esses anos. O pastor disse: é verdade. Nós temos visto o que a nossa igreja tem feito através desse seu compromisso. O irmão tem nos abençoado demais, tem abençoado o reino de Deus de uma forma incrível. Ele disse: pois é, pastor, mas eu percebi na última assembleia que o meu dízimo é 80% da entrada da igreja. É muito dinheiro, pastor. Eu andei pensando. Eu vim aqui porque eu queria que o senhor desfizesse aquele meu trato com Deus. E eu vou continuar sendo generoso, eu vou continuar dando uma boa oferta, mas não faz sentido dar tanto dinheiro assim. O pastor olhou para ele, pensou sobre como responder para aquele irmão. E finalmente ele deu uma resposta e disse: olha, meu irmão, eu posso orar pelo irmão. Orar para desfazer o seu compromisso com Deus, isso eu não posso fazer. Mas eu posso orar pedindo a Deus que lhe dê aquele salário que o irmão tinha quando veio aqui falar comigo. Isso eu posso. O irmão quer? Não, pastor, que é isso? Alguns de nós, o progredir financeiramente gera uma crise existencial no nosso coração. Porque nós começamos a entregar para o reino de Deus valores significativos perante a sociedade onde nós vivemos. E nos esquecemos que no projeto de Deus é um percentual, não é o mesmo valor. Isso aqui não é clube, em que todo mundo paga a mesma luva e paga a mesma mensalidade. Um irmão recém-convertido, ouvindo certa vez da dificuldade financeira que a igreja passava, e que coisa boa saber de um irmão recém-convertido que lá no trabalho está pensando na igreja. Ele teve uma ideia, ligou para mim: pastor, estou preocupado com a igreja, com a situação financeira. Eu disse: que bom, meu irmão, fico feliz que o irmão está orando, preocupado com isso. Pois é, pastor, mas eu acho que eu tenho uma solução. Ela é muito simples, pastor. Eu fiz as contas, o número de pessoas que vem no culto da manhã, o número de pessoas que vem no culto da noite, eu somei quantas pessoas dá. Pastor, é menos do que o preço de um cinema. Se cada um que vem de manhã
colocar a entrada de um cinema e cada um que vier no da noite colocar o preço da entrada do cinema, nós vamos dobrar a nossa entrada financeira por mês. Está resolvido o problema, pastor. Como responder para um irmão desse? Sincero, crente novo, recém-convertido. Na mente dele estava tudo resolvido. Naquela hora eu fiz aquela oração relâmpago que o pastor faz. Deus, como é que eu respondo? Para não matar a paixão do coração, mas ajudar esse irmão a entender que nós não somos cinema, não é um local de teatro, em que você paga ingresso. Eu olhei para aquele irmão e disse, meu irmão, não deixa de ser uma ideia, mas nós vamos ter algumas dificuldades. Nós temos famílias em nossa igreja que nós ajudamos a pagar o ônibus para eles virem ao culto, porque eles não têm dinheiro para pagar o ônibus. Como é que eles vão pagar esse ingresso? Silêncio do outro lado. Tem uma outra dificuldade, irmão. Algumas famílias da nossa igreja têm 3 filhos, é o casal, são 5 pessoas. E eles vêm de manhã e vêm à noite. Seriam 10 ingressos por domingo. Eu acho que vai ficar pesado. Ele ficou em silêncio do outro lado. E daí eu disse, e tem mais uma coisa, meu irmão. Algumas famílias da nossa igreja têm uma renda que isso vai ficar pesado. Mas algumas famílias da nossa igreja, como a sua, poderiam pagar 10 ingressos todo domingo e não ia nem arranhar a entrada financeira da família. Por isso que o princípio do dízimo é tão sábio, é percentual. No final, todos contribuem da mesma forma, com valores diferentes. Deus é tão sábio, nós é que complicamos o processo. E alguns de nós, com medo de ser manipulado por pessoas que realmente manipulam nessa área financeira, simplesmente nos tornamos refratários a falar sobre dinheiro na igreja. Alguns de nós, como eu mesmo, fomos criados em igrejas evangélicas em que era proibido falar de dinheiro. Eu fui criado numa igreja batista, que não tinha ofertório, não se falava de dinheiro, o tesoureiro ficava escondido embaixo de uma escada, numa mesinha, para ninguém ver quem estava indo lá entregar o dízimo. Porque era uma coisa assim meio escondida, entregar o dízimo. Nós temos que encontrar uma posição equilibrada que nos ajude a conhecer o projeto de Deus. Porque dízimo faz parte do projeto de Deus para o sustento da obra que Ele realiza nesse mundo. Deus planejou que nós trouxéssemos os dízimos e unidos nós teríamos muito mais força para realizar essa obra que Ele quer realizar no mundo em que nós vivemos. O livro O Seu Dinheiro, do Howard Dayton, é um livro muito bom de ler para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, O Seu Dinheiro. Ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz assim, há mais de 2.350 versículos sobre como lidar com o dinheiro e as posses. Você sabia disso? Na Bíblia, essa Bíblia que você tem mais de 2.350 versículos só tratando sobre dinheiro e posses. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 parábolas tratam da forma de lidar com dinheiro e posses. Jesus tinha um interesse incrível em falar sobre como nós nos relacionaríamos com os bens materiais, com o dinheiro e com as riquezas desse mundo. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. Pergunta a pessoa do lado se ela sabia disso. Você sabia disso? Pergunta a pessoa do lado. A nossa tendência é achar que Jesus só falava do outro mundo, né? Só falava da eternidade. Mas não, o Evangelho, ele funciona para os dias de hoje. Você aceita Jesus para aprender a viver hoje. E para viver de uma forma plena hoje. Para viver de uma forma satisfatória hoje. Porque nós temos que impactar esse mundo com o Evangelho, amém?
Nós somos sal da terra e luz do mundo aqui, não é lá na eternidade. É por isso que nós temos que ter a atitude certa com relação aos bens materiais, às riquezas, porque só assim nós vamos brilhar a luz de Cristo aqui. Quando nós pensamos em dízimo, é muito importante nós entendermos o que a Bíblia fala. Porque nos nossos dias existem muitos pregadores, e alguns até com certo nome, na internet, falando que eles são contra o dízimo. E o discurso que engana, a falácia dos nossos dias, é falar em generosidade, que é um termo bonito, não é? O importante é generosidade. Até hoje eu não vi um pregador defendendo generosidade porque ele queria que a gente desse mais do que 10%. Curioso, né? Sempre é ser generoso para dar menos. Tem alguma coisa errada aí, né? Mas o discurso é bonito. A gente não... Eu sou contra o dízimo, eu sou a favor de nós sermos generosos. E nesse discurso de generosidade, muitas pessoas são engambeladas. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia fala sobre dízimo. Vamos caminhar por lá? Vamos começar primeiro sobre a bênção do dízimo e o Velho Testamento. Nós vamos começar lá naquela parte da Bíblia. Tudo começa com Caim e Abel. Lá na criação, eles trazem ofertas a Deus, e ali você tem o princípio, o princípio das primícias. A grande dificuldade daquela oferta de Caim e Abel é que um trouxe o que tinha, o outro trouxe o melhor que ele tinha, as primícias. É desse conceito das primícias, do melhor que eu tenho, que se desenvolve o valor do dízimo. É por isso que você não paga todas as contas e depois você retira o dízimo do teu salário, do teu prolabore. Não. Eu entrego o dízimo e depois eu arco com todas as responsabilidades e vejo Deus agindo na minha vida financeira. É primícia. Eu primeiro entrego o que é de Deus e depois eu vejo o milagre de Deus acontecer na minha vida, porque isso desenvolve a minha fé. Mas é interessante porque ali em Caim e Abel você começa a ver essa semente surgindo, e a primeira referência de dízimo que nós temos é com Abraão. Muitas pessoas vêm dizer, não, dízimo é coisa do Velho Testamento, é da lei. Mentira! Mentira, isso é falta de conhecimento bíblico. Dizer que dízimo é coisa da lei é falta de conhecimento bíblico. Nós encontramos referência ao dízimo antes de existir povo de Israel. Antes de existir Moisés, antes de existir leis. Dê uma olhadinha lá em Gênesis 14, 18, 20, vai ser projetado na tela, para a gente poder acompanhar. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo, és bendito, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não tinha povo judeu ainda, não existia Israel, não existiam as leis, não existia nada daquilo. E Deus já estava falando sobre dízimo, e o patriarca da fé já praticava entregar o dízimo para aquele que representava a Deus. Interessante que lá no Novo Testamento, o autor de Hebreus vem referendar a presença de Melquisedeque e vem validar isso. Lá em Hebreus 7, 2 e 4. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Melquisedeque, rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. E o versículo 4 diz, considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, quando nós pensamos no conceito da bênção do dízimo, lá no Velho Testamento, nós vamos lá no começo de tudo. Importante termos em mente que dízimo não é prática da lei, mas é prática dos que servem a Deus. Aquele homem que deixa sua terra, que deixa tudo para trás para obedecer a Deus e servir a Deus, é a pessoa que aparece nos dando uma referência inicial do que é o dízimo. E quando surge
o povo de Israel, e como nação eles começam a ter que ser orientados e organizados, e de tal forma que pudessem funcionar como nação, aí sim vão surgir as leis do povo de Israel, e você vai encontrar em Levítico referência a dízimo. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E é lá, no meio desse povo, que tem as orientações, que tem a referência do pai da fé, do patriarca, e que tem as orientações e diretrizes de Deus para trazer os dízimos. É lá que nós encontramos um texto muito conhecido, Malaquias 3, 8, 10. Vamos ler juntos esse texto? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Eles não estavam cumprindo aquilo que Deus havia determinado. Eles estavam quebrando um princípio bíblico. O nome disso é desobediência. O nome disso é resistir à direção de Deus. É tão simples quanto isso. E Deus estava dizendo, vocês estão ficando com aquilo que é meu. É forte esse texto. Mas esse texto nos confronta e nos faz pensar, eu tenho roubado de Deus? O que é de Deus? Nós roubamos de alguém quando não entregamos a alguém aquilo que lhe pertence, que lhe é devido. E o texto continua no versículo 10, vamos continuar lendo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É interessante porque aqui surge um princípio muito importante. Jesus, ele sempre pega o Velho Testamento e ele agrega a essência àquela lei. Não adulterarás, ele diz, olha, se você na tua mente você já pensou alguma coisa com relação àquela mulher, você já é réu de adultério. Não roubarás, e ele vai sempre na intenção do coração. Ele faz essa transição. Aqui você encontra um princípio com relação ao dízimo ser separado e ser trazido no templo. Por quê? Porque era dali que saía todo o serviço a Deus, era ali que acontecia. O que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós trazemos até a igreja onde nós congregamos os dízimos, porque dali emana todo o trabalho que nós fazemos. Ah, não, pastor, eu vou comprar cesta básica, eu vou dar para os pobres, eu vou ajudar um missionário, eu administro meu dízimo. Já encontrou alguém que faz isso? Aí, nós como corpo de Cristo ficamos dando tiro para tudo quanto é lado, e perdemos a oportunidade de, unidos, ter muito mais força com aqueles recursos unidos naquela igreja onde você congrega. Aquela igreja que Deus tem confirmado que é o lugar onde você vai servir a Deus, que tem a visão que você entende que é de Deus, e é por isso que você está aqui. É por isso que nós trazemos os dízimos na igreja onde nós servimos a Deus. E esse dinheiro é usado através daquela igreja para a expansão do reino de Deus, para manter a obra de Deus naquela igreja. Tem um vídeo que ajuda a gente a entender um pouco como isso funciona, e eu acho que vai abençoar o seu coração. Veja esse vídeo que vai passar aí.
Esse é o princípio simples de como Deus sonhou que nós viveríamos como comunidade de fé. Nós traríamos os dízimos e eles seriam usados para que isso acontecesse e se tornasse realidade. Quando você vai no Novo Testamento e você olha a vida de Jesus, você vai encontrar referências à vida financeira e ao dízimo também na vida de Jesus. É interessante porque sempre que eu converso com pessoas que são dizimistas, a afirmação deles é: eu sou um abençoado, Deus tem me abençoado tanto na minha vida pessoal, na minha vida financeira. E quando eu converso com alguém que não é dizimista, normalmente a argumentação é: eu não tenho condições financeiras para ser dizimista. Eu não tenho como organizar, minha vida financeira é muito desorganizada. E normalmente a pessoa fica presa, escrava a isso, e como ela é escrava nessa área financeira, ela não experimenta a bênção de Deus através do dízimo. Ela precisa ter um rompimento dessas cadeias que o diabo colocou na sua vida na área financeira e particularmente na área do dízimo, para começar a experimentar a vitória de Deus, não apenas no ser dizimista, mas na vida financeira. É por isso que nós temos cursos em nossa igreja, Negócios à Luz da Bíblia, Crown, Finanças da Família. Nós vivemos fazendo consultoria com famílias que querem se organizar financeiramente, porque nós cremos que os princípios bíblicos aplicados à vida do indivíduo, da família, dos negócios, transformam e libertam. É esse o desejo de Jesus. Porque a verdade liberta, e conhecereis a verdade vos libertará também nessa área. É interessante porque ser dizimista revela claramente quais são as minhas prioridades de vida. Foi o que Jesus quis dizer em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem que haver uma escolha. Em algum momento da vida eu decido: Deus será prioridade na minha vida. E toda a minha vida financeira, meus bens, estarão debaixo da direção e do cuidado de Deus. Uma única vez Jesus falou sobre dízimo. Sabe aquela situação com filhos em que tem alguns assuntos que você não tem nem que discutir? Esse assunto está resolvido. E quando muito, depois de alguma insistência, você acaba virando e diz assim: é isso, está resolvido. Quando chega nessa questão de finanças, Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre bens, o relacionamento, o nosso coração. Ele falou muito sobre isso. Mas com relação a dízimo, ele fez apenas uma referência e para aprovar. Vamos ler juntos esse texto, que está lá em Mateus 23:23. Vamos lá? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir o ser dizimista. É isso que Jesus está falando. Simples, direto. Já ouvi alguém dizer que Jesus não falou nada do dízimo? Falta de conhecimento bíblico. A Bíblia é muito simples, muito clara. Jesus, quando fala sobre o dízimo, ele coloca um princípio de que o dízimo é o mínimo. Sabe por quê? Quando você aceitou Jesus, você entregou o que para Jesus? Uma parte da sua vida ou toda a sua vida? Toda a sua vida? Quando você entregou toda a sua vida, você entregou tudo que você é e tudo que você tem. Se eu entreguei para Jesus tudo que eu tenho, então aquele salário que eu recebo é de Deus. Aquele dinheiro que eu tenho aplicado é de Deus. Eu estou cuidando dele. Esse é o conceito da mordomia cristã. E é melhor eu cuidar bem dele e fazer ele crescer. É melhor investir bem, com responsabilidade, com inteligência. Para isso que Deus me deu cérebro, conhecimento. Mas ele não é meu, porque agora eu não sou mais meu, eu não pertenço a mim mesmo. Então, quando Jesus fala do dízimo, ele está dizendo que aquilo é o mínimo. Muitos cristãos colocam o dízimo como máximo: eu chego lá um dia. Não, é o mínimo.
O objetivo é a gente crescer nessa condição de ter um coração com liberalidade para abençoar, adotando missionários, adotando pessoas, fazendo diferença. E quando eu vejo, eu não estou dando 10, eu não estou dando 15, nem 20, nem 25, nem 30, mas eu estou fazendo muito mais do que eu imaginava que era possível. E quando Deus vê que o meu coração está no lugar certo e que eu estou agindo dessa forma, Ele pode me colocar mais dinheiro na mão para que eu possa ser usado e fazer mais diferença nesse mundo. Eu já contei aqui o caso de um pastor amigo meu, muito gaiato, aquele jeitão brincalhão dele, mas ele falou uma grande verdade. Ele estava visitando um membro da igreja dele, e quando saiu da visita, o carro tinha sido roubado. Imagina o susto daquele membro, recebe a visita do pastor, e na hora que ele vai levar o pastor na porta, o carro foi roubado. Ele ficou muito sem graça, preocupado, o pastor disse, não se preocupe, não tem problema. Isso acontece, faz parte da história. Aí ele virou para o membro, olhou para cima e disse, Deus só, eu não sabia que o senhor estava pensando em mudar de carro. Podia ter me avisado. E ele disse para o membro, o carro não é meu, é de Deus. Se Deus permitiu que esse carro fosse roubado, alguma coisa vai acontecer. Deus é Senhor da história da nossa vida. E isso dá uma tranquilidade de alma absurda. E quando a gente começa a experimentar essa liberdade também na área financeira, a gente começa a entender o princípio que Jesus falou em Lucas 6,38, que é muito precioso. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus estava falando com uma comunidade rural, com pessoas que estavam acostumadas a ver plantações. Então, quando eles escutam Jesus falar, eles entenderam tudo. Nós que somos urbanos, a gente lê esse texto e fica imaginando o que quer dizer essa medida calcada, sacudida e transbordante. O que será que Jesus quis falar? Naquela época, a orientação de Deus é que você tinha um campo, uma plantação, você contratava ceifeiros, e esses ceifeiros profissionais vinham e faziam a colheita. Porém, você sempre tem a beirada do campo que não dá para colher. E você sempre tem colheita que cai, espigas que caem, você sempre tem um pouco que fica para trás. E pela lei era proibido o ceifeiro voltar e coletar aquilo, porque aquilo ficava para a população carente. Então, na beirada dos campos que estavam prontos para a ceifa, existia um grupo enorme de pessoas carentes que vinham para fazer também a sua colheita. E eles traziam seus cestos. E aquilo ali determinava se a família ia ter comida ou não, se ia passar fome ou não. Nós estamos falando de uma população que fazia uma refeição por dia, quando fazia. O que acontecia é que eles colocavam os grãos naquele cesto, aí eles pediam uma boa medida e faziam o quê? Calcavam um pouco mais para caber o quê? Um pouco mais de grão, para eu poder levar mais para casa. Aí quando você estava com aquilo bem apertado, o que você faz quando você quer encher um pouco mais aquele pote em casa? Dá uma sacudida, sempre cabe mais, não é mesmo? O que Jesus está falando? Que quando você é fiel com Deus nessa área financeira, também, e o texto é mais amplo do que finanças. Se você olha o contexto, ele é mais amplo do que finanças, mas também nessa área, se você é fiel, você vai receber uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Deus não é mesquinho. Esse texto ajuda a resolver o drama de algumas pessoas que têm um viés mais legalista dentro de si, pessoal mais de exatas, que fica com uma crise existencial. Eu entrego o dízimo do bruto ou do líquido? Tirando o dinheiro do imposto de renda, que me é descontado na fonte ou não? Deus fica fazendo essas contas com você quando Ele te abençoa? Deus fica fazendo essas contas? Ou então aquela pessoa que entrega o dízimo assim, 1, 2, 3,35 centavos. Deus é generoso, misericordioso, bondoso. Amém?
aprenda com Ele. Seja generoso, misericordioso, bondoso nas suas ofertas. É por gratidão a Deus, por tudo que Ele nos dá, que Ele nos deu, é que nós somos dizimistas. No século XXI, eu e você somos desafiados, vivendo numa sociedade urbana, a colocarmos esses princípios em prática. Eu quero desafiar você a dizer, eu sou dizimista, porque tudo é do Senhor. Você consegue dizer essa frase? Sou dizimista, porque tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Foi Deus quem me deu. Tudo que tenho, tudo que sou, as habilidades, as oportunidades que a vida me deu, tudo isso é presente de Deus. E todas as oportunidades que eu terei serão presente de Deus para mim. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha é a prata e meu o ouro, de Jeová dos exércitos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu já contei aqui na igreja essa história, mas ela ilustra muito bem essa questão do dízimo. Eu já morei de aluguel durante muitos anos. Não sei se você mora de aluguel ou já morou de aluguel. Mas quando você mora de aluguel, chega no final do mês, você tem que marcar presença com o aluguel. E por que você paga aluguel todo mês? Porque a casa que você mora não é sua. Todo mês você está reconhecendo para a sociedade e para aquela pessoa que aquela casa não é sua, é dela. Por isso que você paga aluguel. Quando eu entrego regularmente meus dízimos, eu estou regularmente reconhecendo que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. E que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. Percebe a estratégia de Deus para nos ajudar a ter o nosso olhar no lugar certo, a percepção da vida correta. Por isso Deus criou essa estratégia do dízimo. Você vive com essa certeza de que o dono da sua vida e de tudo que você tem é o Senhor? Eu sou dizimista, porque tudo pertence a Deus e porque eu vivo pela fé. A palavra de Deus nos diz que o justo pela fé viverá. Perguntaram ao contador de um homem muito rico, bilionário, no dia do seu enterro, quanto ele deixou. O contador olhou para aquela pessoa, deu um sorriso e disse, tudo. Simples. Caixão tem gaveta? Hoje em dia nós enterramos as pessoas com a roupa dela, né? Mas já houve um tempo em que as pessoas eram enterradas com roupa própria para enterro. Você contratava o sepultamento e eles davam uma roupa. Ainda existe isso. Se você quiser comprar, eles vendem para você um paletó para enterrar a pessoa, um vestido. Mas paletó que você compra em funerária não tem bolso. Morto precisa de bolso? Para quê? Para carregar o quê? Ninguém leva nada. É pela fé que eu entrego o meu dízimo, porque eu confio que Deus é aquele que me sustenta. Você confia que é Deus quem sustenta você? Jesus estava no templo e aqueles homens estavam entregando ofertas. E era muito interessante porque eles tinham uma corneta, tipo uma corneta assim de metal, que levava até a caixa onde ficavam as ofertas. E eles chegavam e jogavam as moedas. E as moedas circulavam por aquela corneta de metal e faziam um grande barulho. Então, quanto mais moedas eu jogava, maior era o barulho e todos ouviam quanto de oferta eu tinha dado. E todos se admiravam. Uau! Quantas moedas, quantas moedas. E de repente, uma senhora, uma viúva, ela vai até a frente. Ela pega uma moeda semelhante à moeda de 1 centavo nossa, pequenininha. E ela joga ali. Blim, blim. Foi isso.
Todos ficam olhando aquele silêncio. Jesus se volta para os discípulos e diz: ela deu uma oferta. Jesus não estava olhando o quanto ela tinha dado. Jesus olhou o coração dela. É por isso que dízimo é um percentual, não é uma cota, uma taxa. E Jesus não está preocupado com o quanto você está dando, mas Ele está interessado no coração do doador. É por isso que se você recebe mesada, você é um jovem, um adolescente e recebe mesada, comece a ser dizimista da sua mesada. Talvez você diga: meu salário é tão pequeno, fulano é tão pequeno, pastor, é um absurdo, o senhor está pedindo o dízimo daquela viúva que recebe um salário mínimo. Coitada, porque ela é viúva, recebe um salário mínimo, ela é proibida de experimentar a bênção da fidelidade, de entregar o dízimo ao Senhor. Você vai roubar dela esse privilégio? Ela vai entregar um percentual daquele valor, como você vai entregar de um valor muito maior. E todos vão ter oportunidade de ter a mesma experiência com Deus. Deus está olhando para o seu coração. E o que Ele deseja é que você tenha uma experiência com Deus que seja marcante, que mostre uma atitude do coração, que não está buscando viver de aparências, não está buscando mostrar status, mostrar posição social, mas está querendo viver a essência da fé cristã. Nas férias, eu normalmente levo um livro para ler que não é evangélico, que não tem nada a ver com religião. Eu leio muita coisa de igreja, de teologia e de estudo bíblico ao longo do ano, então nas férias eu sempre pego um livro assim meio fora da curva. E eu comprei um livro da Sextante chamado Essencialismo. Compre e leia. A livraria diz que semana que vem já vai ter para vender a nossa livraria. Essencialismo. Ele está mexendo com a minha cabeça, esse livro. Ele tem princípios cristãos impressionantes nesse livro. O que é essencial na vida? Uma das coisas muito simples que esse livro fala é que nós inventamos lista de prioridades. Tem coisa mais incoerente do que uma lista de prioridades? Aí o autor diz assim: prioridade devia ser uma palavra que só poderia ser encontrada no singular. O que é prioridade não pode ser prioridades. A sua lista de prioridades tinha que ser uma. Senão, não é prioridade. Lista de prioridades, 10 prioridades. Mas qual é a prioridade das 10? Jesus, ele tenta nos levar a viver a vida de uma forma em que a essência seja fundamental. Porque é da essência de quem nós somos que brota o nosso comportamento. Alguém disse de uma maneira muito curiosa que status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta uma pessoa que você não é. Eu vou ler de novo. Status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta uma pessoa que você não é. Falta essência. Isso é viver de aparência. Quando Martin Luther King fez algumas afirmações sobre a área financeira, ele fez uma que eu gosto demais. Ele disse: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi tudo. Mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Quando eu vivo pela fé, eu experimento essa realidade de Deus ser o dono da minha vida e o condutor da minha existência. Aquele que me dá valores que, de fato, fazem com que a minha vida tenha significado. Eu sou dizimista porque viver não é ter. Viver não é ter. É por isso que eu não tenho dificuldade de ser dizimista. O meu valor não está em quanto eu tenho.
Jesus falou de uma maneira muito linda, dizendo: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem e de uma mulher não consiste na quantidade dos seus bens. Viver não é ter. O mais importante nessa vida é quem você é. Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, para os seus netos. Quem você é. O seu caráter. E é esse o foco que Deus tem. É a construção do seu caráter. Deus é o dono de todo o dinheiro que existe no mundo. Ele trabalha com você nessa área financeira para construir a imagem de Cristo em você. É por isso que Ele não quer que você seja desleixado com dinheiro e gaste de qualquer forma, de qualquer maneira. É por isso que Ele não quer que você ganhe de qualquer maneira, você ganhe fazendo negócios escusos. Não, não. Deus está interessado em como você ganha o dinheiro. Ele está interessado em como você usa o dinheiro, porque Ele quer usar tudo isso para moldar a imagem de Cristo em você. Esse é o projeto de Deus. Todos nós podemos desenvolver o nosso caráter cristão através da área financeira na nossa vida. Eu sou dizimista porque eu amo a Deus. Durante muitos anos eu não fui dizimista. Participante de igreja. Eu fui diácono de igreja e não era dizimista. E ninguém me confrontou com essa inconsistência. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com as pessoas sobre dinheiro e dízimo. Da mesma forma como eu me sinto responsável por confrontar alguém que está adulterando, destruindo a sua família, confrontar alguém que está envolvido com pornografia na internet, destruindo a sua vida, da mesma forma que nós temos que ajudar alguém que está se envolvendo com drogas, destruindo a sua vida, nós temos que ajudar alguém que financeiramente está perdendo a bênção de aplicar um princípio bíblico do dízimo. Não é um assunto com menos importância do que qualquer um desses assuntos. O dízimo é a vacina divina contra a avareza e contra o amor ao dinheiro. Eu queria fazer algumas perguntas a você. Você decide pedir a sabedoria de Deus para ganhar e gastar? Eu queria que você saísse daqui pedindo a Deus: Deus, me dê sabedoria para eu saber ganhar o dinheiro que eu ganho e ter sabedoria para gastar da melhor maneira possível esse dinheiro que chegar nas minhas mãos. Você decide aceitar os desafios de fé que Deus colocará na sua vida nessa área de contribuição? E você vai ouvir de Deus que você precisa entregar uma oferta e isso vai mexer com você, isso vai mexer com a sua vida. E eu me lembro quando na minha vida eu era muito desorganizado, ainda seminarista. E eu não conseguia ser fiel no dízimo. Eu trabalhava em 3 escolas, eu dava aula particular, então o dinheiro entrava na minha conta picado. Eu recebia de 3 fontes e toda vez que eu dava uma aula particular entrava um dinheiro. Sabe aquela vida de autônomo que o dinheiro fica picando, profissional liberal? E um domingo, ouvindo uma mensagem sobre dízimo na igreja, Deus tocou no meu coração e disse: a partir de hoje, essa história vai mudar, não pode ser. Eu me lembro que eu passei no gasofilácio da igreja, peguei uma pilha de envelopes. E eu levei para casa. Chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro para entregar o dízimo de tudo aquilo que eu tinha ganho no mês, porque eu tinha gasto tudo. Então, toda vez que eu dava aula, eu tirava o dízimo e botava no envelope. Toda vez que um colégio me pagava, eu tirava o dízimo e botava no envelope. Chegava domingo, eu levava aquele. Aí aquele envelope não queimava na minha mão, não dava a tentação de usar aquele dinheiro, porque eu já tinha entregue. E foi quando eu comecei a entregar dízimo toda semana. E sabe o que eu comecei a perceber? Eu comecei a me organizar financeiramente. Porque agora eu estava entregando, então faltava dinheiro. Naquela semana eu tinha que me organizar, eu tinha que gastar menos, eu tinha que pensar 2 vezes antes de gastar, porque não tinha dinheiro. Antes, como eu não estava entregando o dinheiro, eu ia gastando. Eu agradeço a Deus, porque lá atrás eu fiz um propósito
Eu e Ed temos sido muito abençoados. E nós temos sido dizimistas fiéis e regulares há muitos anos. Isso tem feito a diferença na nossa vida. Eu queria que você visse um vídeo que fala sobre essa experiência, um casal precioso da nossa igreja, um dos vice-presidentes da nossa igreja, contando sobre essa experiência deles com o dízimo. Dê uma olhadinha nesse vídeo. A fidelidade do Senhor na minha vida, assim, eu tenho experimentado cada dia, nos pequenos detalhes. É ter a certeza de que Ele cuida da gente em todos os momentos e em todos os detalhes da vida da gente. Quase 30 anos de empresa, nós dois tínhamos, e aí optamos por sair num plano de demissão voluntária, que não era muito, principalmente não era o meu objetivo. Mas Deus cuidou de todos os detalhes. No começo a gente tinha uma certa dúvida, né, sobre a nossa saída, sobre como seria nosso tempo. Eu acho que foi assim uma oportunidade de sentir a fidelidade de Deus, porque é muito fácil você falar que é Deus que te sustenta quando você tem um emprego de 20 anos e 30 anos, que nunca atrasou um dia de salário, que você recebe muitos benefícios. Então você falar isso parece até, né, muito fácil, né? Quem me sustenta é o Senhor. E agora a gente está podendo experimentar isso de verdade, né? Sem esse emprego e tendo o sustento que Deus realmente continua nos dando. Porque a gente pensava, né? Puxa, vamos sair da empresa e tem o quesito financeiro, tem o quesito dos benefícios, tem o quesito do dia a dia como um todo, né? Mas não. Esse foi um momento difícil, mas foi um momento de certeza. E a partir dali foi muito tranquilo. Acho que foi assim, o sentir o cuidado de Deus, a resposta dele e o sossego, uma paz, uma certeza de que ele ia suprir e é o que tem acontecido já. Casamos, a Leia fiel no dízimo, entregava o seu dízimo todo mês. Aquilo para mim assim era um desafio, né? Vendo ela entregar o dízimo. Ele tentava me dissuadir. Ele tentava falar para eu que eu devia fazer outras coisas com o dízimo, comprar cesta básica, ajudar não sei quem. E aí ele tentava fazer isso comigo. Eu mantinha a fidelidade, né? Mas não forçava ele a nada. Em determinado momento, lá num dia de culto, tinha umas 800 pessoas no culto. Um calor. Fui lá, me servi de um copo de água, sentei naquele meio daquele povo todo. Estava lá sentadinho e a pregação naquele dia não deu outra, né? Estava lá com meu copo d'água sentado, encostado no meu joelho. Daqui a um pouco vem uma palavra. Sabe essa água que você está bebendo? Olhei para um lado, olhei para o outro. Tinha muita gente, não era possível que era para mim. Ela tem um custo. O pastor Silvado falou isso. E falei, caramba, isso é para mim, né? Sabe essa luz que está acesa aqui no salão de culto? Sabe esse chão limpo? Essas cadeiras que estão aí? Tudo isso tem um custo. Eu não conseguia beber aquela água. Eu senti que aquela água tinha realmente um custo e que eu não participava do pagamento daquele custo daquela água. E não tinha nem o porquê eu estar ali, porque aquela luz estava acesa para mim. E aquele dia foi o primeiro dia da entrega do meu dízimo, que eu usava ainda talão de cheque naquela época. E eu entreguei o meu dízimo e a partir daquele dia eu entendi que eu tinha que realmente trazer o meu dízimo para a casa do Senhor. E eu me tornei um dizimista fiel a partir daquele dia, entendendo que não era entregando cesta básica. Porque cesta básica temos aí o trabalho da ABC que faz isso, temos outros trabalhos na igreja, mas que a gente tem que ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Mas eu lembro sempre dele comentar isso, ele falou, como aquilo foi para mim, como eu não tinha essa consciência de que os dízimos são para manutenção da casa de Deus e lógico, a gente sabe para missões, para salvação de vidas também, mas também para essa manutenção, né, que você usufrui, que os nossos filhos usavam a salinha e usavam lápis de cor e comiam um lanchinho e a gente participando disso, ele não tinha essa consciência. E eu acho que essa consciência
começou nesse dia. Durante toda a nossa vida de fidelidade, que foram mais de 20 anos, a gente nunca deixou de dar o dízimo e nós tivemos muitos altos e baixos, mesmo empregados, né? A gente tem situações de gastos inesperados, enfim, você se perde, mas a gente nunca colocou isso como empecilho em ser fiel, né? Porque a gente sabe que Deus é fiel em qualquer situação, então a gente precisa, eu acho que não só espiritualmente falando, mas racionalmente falando, ser fiel. É uma escolha, né? Então, primeiro o Senhor, e aí, né? Então, assim, a gente até tinha por hábito, normalmente quando caía o salário na conta, a primeira parte era o dízimo. E aí a gente ia pagando as contas. Depois, se precisasse fazer qualquer coisa, de se ajustar, a gente fazia. Mas a gente nunca deixava o dízimo por último, justamente para não cair na tentação de ficar devendo para o Senhor. Não. Então, assim, eu acho que vale a pena ser fiel, porque a gente experimentou isso durante a nossa vida trabalhando, nossa vida tendo sustento mensal, e a gente experimenta agora. Então, o meu conselho é: seja fiel primeiro, e o Senhor com certeza vai ser fiel também. Amém. Deus é fiel. Você pode fechar seus olhos? O desafio que você está ouvindo hoje tem a ver com você decidir ser fiel e regular na entrega dos dízimos. Quem sabe a oração que você precisa fazer é uma oração de gratidão a Deus, porque esse já é um assunto resolvido na sua vida. E você tem sido fiel e regular. Agradeça ao Senhor. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus porque Ele tem se manifestado na sua vida. Quem sabe a oração que você precisa fazer é uma oração pedindo perdão ao Senhor. Dizendo: Senhor, eu peço perdão por ter sido desobediente na entrega dos dízimos. Diga isso para Deus. Senhor, eu te peço perdão por ter sido desobediente na entrega dos dízimos. E assumo hoje o compromisso de ser fiel e regular. Em nome de Jesus. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Momento seu com o Senhor. Deus amado, nós te agradecemos que a tua palavra nos instrui e nos desafia, o teu Espírito nos mostra e nos capacita para que nós possamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Coloca os teus filhos, Senhor, no teu altar nesse momento. O teu Espírito Santo está falando ao coração de cada um de nós, e nós sabemos que essa obra vem do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor complete essa obra em nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos discípulos fiéis, regulares, na entrega dos dízimos, para que esses recursos sejam usados para a expansão do teu reino, para o sustento da tua obra, Senhor, para que o teu nome seja conhecido, para que muitos confessem Jesus como Senhor e Salvador, para que, ó Deus, as pessoas possam vir a este lugar nas nossas missões e possam ser abençoadas por tudo que acontece em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos dar passos de fé e possamos experimentar a vitória no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Amém.